me chamo Natália, tenho 23 anos, sou estudante de agronomia. Bom, a história que eu tenho para contar é algo que revolucionou a minha vida. Aos 22 anos eu descobri que eu estava com câncer de fígado e eu descobri de uma forma muito repentina, algo que eu imaginava que não era nenhum problema, acabou vindo à tona de uma forma muito brusca. Eu fui submetida a 2 cirurgias. Na primeira cirurgia eu perdi metade do meu intestino, vesícula, parte do fígado, mas foi tudo muito conduzido por Deus. Eu sempre costumo dizer que Deus não me permitiu sofrer o que geralmente se sofre num processo desses. Não precisei ser ostomizada, fui direto do quarto para casa, não precisei de UTI e foi uma recuperação muito boa, de fato conduzida por Deus. E aí em fevereiro desse ano eu tive que reoperar, teve metástase e eu precisei entrar de novo na sala de cirurgia também com uma suspeita de obstrução intestinal. Então, antes de tudo isso, ninguém sabia o que eu tinha, eu fiquei internada 12 dias, sofri, nessa fase eu sofri bastante. Não só porque eu já sabia do diagnóstico, porque eu já tinha a biópsia e até o último momento eu acreditei muito que não fosse, mas Deus me deu um propósito e eu comecei a enxergar aquilo como meu propósito. Consegui enxergar que aquela doença ia trazer alguma coisa para mim, alguma coisa ela ia me dizer, alguma coisa ela ia me ensinar, e não ela em si, mas o que aquilo ia fazer com a minha vida. E eu cheguei a ficar muito mais perto de Deus e a gente estabeleceu uma relação linda, mesmo que a partir da dor. Eu fui submetida à cirurgia. Nessa segunda cirurgia realmente foi a cirurgia mais dolorosa. Eu tive que ficar 4 dias na UTI, sofri bastante, perdi parte do meu ovário, fui mexida de novo de uma forma muito brusca, as cirurgias grandes. E eu realmente achei que eu não fosse conseguir. Meus parentes achavam que eu não ia conseguir, tudo caminhava lentamente, a gente não conseguia ver melhora, mas mesmo assim eu conseguia ver Deus nos detalhes. E quando as minhas forças se esgotaram, quando eu achava que tudo ali ia caminhar para um fim mesmo, Deus conseguiu me colocar no colo e fazer com que eu enxergasse que aquilo era parte do meu propósito. Então eu me enchi de muita coragem e muita fé para conseguir passar por todo aquele processo. Descobrir um câncer muito jovem não é fácil para ninguém, né? Jovem é sinônimo de juventude, vida e saúde, porém não era aquilo que eu estava no momento e eu tive que encarar aquela realidade de uma forma bem madura e com muita fé. Sem Deus, não consigo imaginar como que seria. Ele foi o meu mentor, me conduziu, conseguiu me reerguer e para cada diagnóstico difícil que eu tinha mais um montão de bênção e de fé. Consegui enxergar ele nos mínimos detalhes. Para cada exame que aparecia algo, para outro exame que não aparecia, para cada médico que dizia uma coisa, para cada médico que dizia que não era, eu consegui passar por toda essa etapa e não foi preciso fazer quimioterapia ou rádio. E antes de tudo isso, o processo ele já era bem dolorido, porque eu ficava me martirizando, tentando imaginar como seria perder a nossa feminidade, né? Perder o cabelo, perder as sobrancelhas, aquilo ficava me torturando. Mas a busca pela minha cura e pelo viver hoje, conseguir estar aqui com a minha família, com os meus amigos, aquilo falou muito mais alto. Então, você vai ter que fazer químio. Ok, eu vou perder os meus cabelos. Tá, eu vou procurar uma solução para isso. Isso não é o fim. Você vai ter que fazer mais uma cirurgia. E as cirurgias são grandes, as cicatrizes são grandes. Tudo bem, eu também não me importo. Então, eu vivi uma coisa que eu não consigo explicar. Quem era aquela Natália que estava vivendo aquilo? E aquela Natália sou eu hoje. É a Natália que Deus transformou, que Deus conseguiu trazer de volta. E fala muito sobre o que eu achava de mim e o que eu achava que as pessoas achavam de mim, que era algo que acabava me conduzindo em todos os processos da minha vida.
ah, eu sou assim, não, e não é sobre mim, acaba que não é sobre mim, é tudo sobre ele, é tudo sobre o que ele fala sobre mim, sobre o que ele escreveu para mim, o que ele guardou para mim. Hoje eu sigo em tratamento, acompanhamento por mês, cada mês eu faço exames. E cada exame é bem difícil, né? Porque a gente fica ansioso, mas é tudo muito mais leve quando eu sei que ele está comigo, por saber que eu sou hoje uma pessoa preparada por ele, que ele me qualifica todo dia. E com certeza o meu reencontro com Cristo, ele foi bem dolorido em algumas fases, me mexeu demais, mexe até hoje. Porém, foi um reencontro que me salvou. Me tirou de um caminho que eu estava que não era o meu caminho feliz. E eu, por muito tempo, achei que fosse, né? E a gente pergunta às vezes, nossa, mas por que comigo? Por que eu tive que passar por isso? E, na verdade, eu só consigo enxergar o tamanho do propósito e da vontade e das coisas que Ele quer para mim, que é inimaginável para tudo que eu vivi. Eu não consigo mensurar, eu consigo só pensar um pouquinho, mas ainda não chega no que Ele quer para mim. Eu entrei em liberdade quando eu deixei a pessoa que eu era, antes de tudo isso que aconteceu, e conheci de fato quem eu era, que é quem Deus disse que eu era. Então, a partir de Cristo e da minha experiência com Ele, eu consegui ver que essa sou eu. Ele consegue me proporcionar essa liberdade. Eu era presa a vários conceitos da sociedade que eu achava que eu deveria me enquadrar, que eu achava que eu me enquadrando naquilo era melhor para mim. E não, na verdade eu estava presa, eu não estava liberta de fato. E Deus, Ele me trouxe a liberdade verdadeira.